Agora, a gente vai fazer a orelhinha do nosso Snoopy, na cor preta, tá? Ela não precisa de enchimento, e vocês vão fazer duas. Então, aqui a gente já tem uma, vamos fazer a outra. Então, com fio preto, você vai fazer um anel mágico, e dentro desse anel mágico, você vai colocar um total de 6 pontos baixos. Na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento em cada ponto de base, ou seja, ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, então, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Ao final dessa carreira, a gente vai ter, então, um total de 18 pontos baixos. A gente faz o primeiro ponto baixo, marca e segue. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. No final da carreira, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos. Na carreira de número 5, a gente vai fazer o seguinte: 3 pontos baixos e um aumento. Ao final de toda a carreira, então, a gente vai ter 30 pontos baixos, tá? Na sexta carreira, vocês vão fazer o seguinte: pegar uma linha aqui para marcar, colocar ela e fazer o primeiro ponto baixo. Na sexta carreira, vai ser ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Isso você vai fazer da sexta até a nona carreira, ou seja, 4 carreiras de 30 pontos baixos, tá? Então, aqui eu fiz da sexta até a nona carreira. Fiz 4 carreiras de 30 pontos baixos. Então, agora, a gente vai começar a fazer a 10ª carreira. Na 10ª carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, então, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos. Na carreira de número 11, você vai fazer 24 pontos baixos, ou seja, ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento ou sem nenhuma diminuição, tá? Então, primeiro ponto. Na carreira de número 12, a gente vai fazer, então, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos. Na carreira de número 13, então, você vai fazer o seguinte: mais uma rodada de repetição. Então, aqui a gente vai marcar a carreira de número 13 e vai fazer ponto sobre ponto, ou seja, 18 pontos baixos. Isso vocês vão fazer da carreira de número 13 até a carreira de número 20. São 8 carreiras ao todo, fazendo sempre essa repetição de 18 pontos baixos, tá? Quando chegar na carreira número 20, você pode cortar o fio, deixando um pedaço para costurar na peça, e assim finalizar a orelha do nosso Snoopy. Agora, a gente vai aprender a fazer o bracinho do Snoopy, tá? Você também vai fazer 2, aqui eu já fiz um, já tem um pronto. E a gente vai fazer o outro juntos, tá? Para fazer o bracinho do Snoopy, a gente também vai utilizar o fio branco. E a primeira carreira é um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar um total de 6 pontos baixos. Para fazer a segunda carreira do nosso bracinho, a gente vai fazer 6 aumentos. Ou seja, um aumento em cada ponto de base. Ao final da carreira, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, ficando num total de 18 pontos baixos ao final dessa carreira. Então, a gente vai fazer aqui o primeiro ponto baixo e marcar e dar sequência nessa carreira. A carreira de número 4, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 18 pontos baixos. Isso você vai fazer na carreira de número 4
E na carreira de número 5, ou seja, 2 carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Na carreira de número 6, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ao final da carreira, então, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 7. Aqui, vou marcar aqui com uma linha, no início da carreira, você vai fazer ponto sobre ponto, tá? Sem aumentar e nem diminuir, 12 pontos baixos. Isso você vai fazer da carreira número 7 até a carreira de número 10, ou seja, 4 carreiras de 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira número 11. Vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Ao final dessa carreira, então, a gente vai ficar com um total de 8 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 12. Aí, a gente inicia aqui a marcação da carreira número 12, para começar a trabalhar com ela. Você vai fazer na carreira de número 12, ponto baixo sobre ponto baixo, tá? 8 pontos baixos. Isso você vai fazer da carreira de número 12 até a carreira de número 15, ou seja, mais 4 carreiras de 8 pontos baixos. Então, eu fiz aqui da carreira de número 12 até a carreira de número 15, 8 pontos baixos, né, 4 carreiras, e assim nós finalizamos o nosso bracinho, tá? Aí, aqui você corta um pouco de fio pra costurar. Pronto. Já temos aqui os 2 bracinhos, tá? Você coloca um pouco de enchimento e reserva. Agora, a gente vai aprender a fazer o pezinho do Snoopy, tá? Que eu já fiz um, a gente também vai fazer 2, e o outro eu vou fazer junto com vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Para fazer o pezinho do Snoopy, então, a gente também vai utilizar o fio branco e, inicialmente, a gente vai fazer um nozinho aqui e vai fazer 8 correntinhas, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Aí, a partir da segunda correntinha, você faz 6 pontos baixos seguidos. Ou seja, aqui eu tenho uma correntinha, aqui eu tenho a minha segunda correntinha. Então, vocês vão fazer, a partir daqui, 8 pontos baixos, aliás, 6 pontos baixos. Na próxima, outro ponto baixo, 2. Na próxima, 3. Na próxima, 4. Na próxima, 5. Na próxima, 6. Tá? Aqui, na última correntinha, você vai fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos baixos dentro dessa correntinha. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Aqui é a voltinha do nosso pezinho. Agora, vocês vão fazer 5 pontos baixos. Então, vamos lá. 5 pontos baixos seguidos. Tá? Na outra parte da correntinha daquela que a gente vem fazendo antes. Pelo outro lado. 2.
2, 3, 4 e 5. E aqui, fazer um aumento. 1 e 2. Pronto. E assim finalizamos a segunda carreira. Então, na segunda carreira, a gente ficou com um total de 16 pontos baixos, tá? Agora, vamos continuar. Aqui no primeiro ponto, então, a gente vai fazer um aumento, dando início à nossa terceira carreira. Então, 1, 2. Aí, aqui eu marco no primeiro ponto que eu fiz. Tá? Então, um aumento, 5 pontos baixos, mais um aumento. No ponto seguinte, um aumento triplo. No outro, um aumento, 5 pontos baixos e um aumento. E no ponto seguinte, um aumento triplo. E assim finalizamos a carreira com 24 pontos baixos. Então, agora a gente vai fazer a nossa quarta carreira. Então, a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto. Vai fazer depois desse aumento 6 pontos baixos seguidos, um aumento em um ponto baixo 2 vezes, mais um aumento, 8 pontos baixos, um aumento em um ponto baixo 2 vezes para finalizar a carreira, totalizando ao final 30 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a quinta carreira. Então, para iniciar, a gente vai fazer um aumento, marcar aqui o primeiro ponto e fazer mais 8 pontos baixos seguidos depois desse aumento, um aumento e 2 pontos baixos 2 vezes, um aumento depois, mais 10 pontos baixos seguidos, um aumento, 2 pontos baixos e finaliza a carreira com outro aumento. Ao final dessa carreira, então, a gente vai ter um total de 36 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 6, tá? Aí, aqui a gente vai marcar o início da carreira e vai fazer da seguinte maneira. Em cada ponto, você vai fazer um ponto, então, 36 pontos baixos também. Isso você vai fazer da carreira de número 6 até a carreira de número 10, ou seja, são 5 carreiras com essa mesma quantidade de pontos, 36 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 11. Na carreira de número 11, a gente vai fazer 10 pontos baixos seguidos. Depois desses 10 pontos baixos, a gente vai fazer 6 diminuições seguidas. E para finalizar a carreira, 14 pontos baixos. Ao final de toda a carreira, a gente tem que ficar com 30 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer a carreira de número 12. Nessa carreira, então, a gente vai fazer 9 pontos baixos, 4 diminuições e finalizar a carreira com 13 pontos baixos. Ao final dessa carreira, então, a gente vai ficar com um total de 26 pontos baixos. Na carreira de número 13, então, a gente vai fazer 8 pontos baixos, 3 diminuições e finalizar a carreira com 12 pontos baixos. Ao final dessa carreira, então, a gente vai ficar com 23 pontos baixos. A gente vai fazer a carreira de número 14, tá? Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, as carreiras anteriores que a gente fez foi para fazer essa pontinha aqui do nosso pezinho, tá? Então, vocês podem perceber que já deu uma diminuída aqui no tamanho da circunferência. Então, foi para ficar desse jeito. Então, na carreira de número 14, a gente vai fazer o seguinte.
2 pontos baixos e uma diminuição. E para finalizar a carreira, vamos fazer 3 pontos baixos. Ao final, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Na carreira de número 15, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Ao final dessa carreira, então, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 16. Tá? Mas antes de fazer a carreira número 16, eu queria mostrar para vocês que eu já tenho aqui a parte do pezinho já pronta, né? Então, aqui a gente já chegou na carreira número 15, então ficou já com a parte do pezinho já pronta. Essa frente aqui onde foram feitas as diminuições. E eu coloquei aqui um pouco de enchimento, para ele ficar com o formatinho do pezinho, tá? Igual o outro que eu já tinha pronto aqui. Agora, a gente vai trabalhar nessa parte aqui da perninha dele, subir na perninha dele. Para fazer essa parte, a gente vai fazer da seguinte maneira. Na carreira 16, a gente vai botar aqui a linha para marcar. E vai fazer nessa carreira ponto sobre ponto. Isso a gente vai fazer da carreira de número 16 até a carreira de número 19. Ou seja, a gente vai fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá? E ao final dessas 4 carreiras, então, a gente já pode cortar o nosso fio, porque já findou essa parte. Agora, a gente vai começar a fazer o rabinho. Para fazer o rabinho também, a gente vai utilizar o fio branco e vamos crochetar ele da seguinte maneira. A primeira carreira é um anel mágico e dentro desse anel mágico a gente vai colocar 6 pontos baixos. Para fazer a segunda carreira, então, a gente vai fazer 6 pontos baixos novamente, ou seja, ponto sobre ponto, sem aumento algum. Na carreira de número 3, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, 3 vezes, tá? Ao final da carreira, a gente vai ficar com 9 pontos baixos. Na quarta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo, ou seja, 9 pontos também. Agora, a gente vai fazer a quinta e última carreira. A gente vai fazer, então, 2 pontos baixos e um aumento. Então, ao final, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Aqui, como é a última carreira, depois que você terminar essa carreira, você já pode cortar o fio. Então, aqui 2 pontos baixos, no próximo ponto, um aumento. Um ponto baixo, um ponto baixo e um aumento. Esses procedimentos vão ser só 3 vezes, tá? Então, agora a gente vai para a última vez. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. E finalizando aqui com um aumento. Pronto, encerramos a nossa carreira. Então, aqui a gente pode tirar o marcador, cortar o fio para costurar e tá pronto o rabinho. Aí, eu uso aqui, eu coloco um pouquinho de enchimento, só mesmo um pouquinho para dar estrutura. Pronto.
Agora, a gente tem aqui todas as nossas peças crochetadas, tá? Cabeça, corpinho, os pezinhos, bracinhos, orelhas, nariz e o rabinho. Então, agora a gente vai fazer a parte da montagem, tá? Eu gosto de montar primeiro a cabeça, depois eu costuro ao corpinho e, por último, os detalhes dos pezinhos e bracinhos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui essas que a gente não vai utilizar agora. E também, antes de costurar a peça, que tem a cabeça do nosso Snoopy, antes de costurar, eu gosto de alfinetar para ver mais ou menos onde cada peça vai ficar. Por exemplo, aqui o nariz, aqui tem um centrinho, né? Onde a gente iniciou. Mas eu gosto de colocar um pouquinho acima do centrinho. Então, eu vou alfinetar aqui, só para eu ter uma noção da posição. Depois eu tiro os alfinetes. Pronto. Agora, eu posso alfinetar aqui as orelhas. Eu vou deixar isso aqui para depois, porque eu acho que não ficou legal. Então, eu tento olhar aqui na cabecinha, onde a gente fez aqueles aumentos, sabe? 1, 2, 3, foram 3 aumentos. Então, eu vou aqui com a orelhinha, coloco ela mais ou menos aqui. E alfineto também. Essa parte de alfinetar é super importante para que você tenha noção direitinho de onde que você vai costurar cada parte. Porque depois de costurado fica um pouco mais complicado. Ah, ficou torto, ou não gostei, não queria que fosse aí, queria que fosse em outro lugar. Aí fica um pouco mais complicado de você trabalhar. E aqui a outra na mesma posição. Eu mostrei pra vocês no início do vídeo qual o tipo da linha que eu utilizei, tá? No caso, eu utilizei essa aqui da Círculo, esse barroco. É um barbante, tá? Eu utilizei nas cores do Snoopy. Mas, você pode utilizar outro tipo de fio. Aqui também, eu deixei aqui para mostrar para vocês, a amigurumi, que ela é um pouco mais fina, mas ela é muito, muito boa. Eu gosto muito de trabalhar com essa linha, com os dois, na verdade, porque ela é gostosa de trabalhar, gostosa de fazer os pontos, é bom de fazer, e ela é muito rendosa. Ou seja, você consegue fazer várias peças com um novelo. Às vezes, 1 ou 2, até 3, se for o caso, dependendo do tamanho da peça, tá? Ou, eu não tenho amigurumi, ou eu não tenho esse barroco na minha cidade, é difícil de achar. Você pode comprar a Anne, por exemplo, se quiser deixar na espessura da amigurumi, só você duplicar a linha. Eu também fiz um vídeo com algumas dicas bem importantes para quem faz amigurumi, tá? Que às vezes você não tem aquela cor específica daquela marca, então só tem uma outra marca ou um outro nome da linha, então você pode também estar utilizando. Então, venham aqui, centraliza agora o nariz e também alfineto na posição aqui que eu acho que fica bom. Aqui para eu ter uma noção, mais ou menos, de onde que ele vai ficar,
tá? E assim você vai fazendo. A costura é da seguinte maneira: depois que você crochetou, aliás, depois que você marcou, alfinetou tudinho aqui, que você se satisfez de onde que a peça vai, de onde cada parte vai ficar na peça, então a gente pode costurar. Então, você pega aqui o fio que você deixou. Eu utilizo essa agulha, tá? Ela tá até meio queimadinha aqui na ponta, porque realmente já faz um tempinho que eu tenho ela. Mas eu gosto muito dessa agulha, tá? Ela é grande, assim. Mas aqui o buraquinho por onde você passa o fio, ele é grandinho também. Então, facilita na hora de trabalhar com esses fios mais grossos, tá? Então, vamos lá. Você passa o fio aqui na agulha. E a costura é da seguinte maneira: você pega um ponto da sua peça maior, no caso da cabecinha. Vou começar daqui. E pode tirar aqui esse alfinete. Passou no primeiro. Pode deixar ela sair aqui mesmo, não tem problema, porque o outro alfinete está segurando. Aí, você já, nesse caso aqui, você já vai fechando também. Você dá um pontinho aqui pra ir fechando nas correntinhas. No caso da orelhinha do Snoopy. E assim você vai fazendo por toda ela, tá? Aí você vem aqui, dá um ponto de novo. E assim você vai fazendo por toda a orelhinha. Você faz isso em toda a peça, tá? Depois que eu termino aqui de preparar a cabeça, de costurar todas as partes, aí eu gosto de pegar o corpinho e colocar aqui, também costurando. E depois, as perninhas e os pezinhos, os bracinhos e tudo mais, tá bom? Então, aqui eu já coloquei as orelhinhas, já costurei, e o narizinho. Pra terminar aqui essa parte da cabeça, eu vou bordar os olhinhos, tá? Então, o que que eu faço? Aqui, eu vou botar aqui um alfinete pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Aqui na carreira onde eu comecei a trabalhar com a orelha, a costurar a orelha, eu venho aqui na outra carreirinha, um ponto pra trás. Aí, eu marquei aqui e contei 1, 2, 3, 4 pontos. Aí, eu marquei o tamanho do meu olhinho, vai ser de 4 pontos, tá? E eu fiz aqui na carreira antes dos aumentos. Aqui, ó, aquela parte dos aumentos, então eu fiz uma carreira antes dela, tá? Mas isso aí fica a escolha de vocês. Então, vamos lá. Aí, você puxa a agulha aqui onde você marcou, com fio preto, tá? O mesmo fio preto que você utilizou para fazer a orelha e o nariz e as outras partes pretas. Aqui eu insiro a agulha e tiro o alfinete e já passo aqui pro outro lado. Então, já venho aqui, saio com a minha agulha aqui, nesse ponto que tá marcado pelo alfinete. Já posso tirar o alfinete. Dessa forma. Pronto. Ficando desse jeito.
Aí, aqui do mesmo jeito, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou inserir a minha agulha novamente. Aí, eu já vou sair com a minha agulha aqui, onde eu entrei com ela, pra poder arrematar o meu fio. E pronto. Pronto. Ficando dessa forma, o olhinho do Snoopy. Então, a cabeça já tá pronta, tá? Agora, só falta o resto do corpinho. Agora, a gente vai fazer a pinta do Snoopy, tá? Que vai ficar na parte de trás. Então, a gente vai usar também o fio preto e a gente vai dar início. Então, aqui, primeiramente, você faz 4 correntes. A partir da segunda corrente, ao contar da ponta da agulha, você vai fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, e aqui no terceiro, que é na terceira correntinha, você vai fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Pronto. Aí, aqui, pelo outro lado, você vai fazer mais um ponto baixo no ponto seguinte. E no último ponto, você vai fazer um aumento. Então, um ponto baixo e mais um ponto baixo, tá? E aqui, na próxima corrente, você vai fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Aí, você vai fazer uma corrente para dar altura e no mesmo, inserir a agulha no mesmo espacinho e fazer um ponto baixo. 2 pontos baixos. E aqui você vai chegar no conjuntinho de 3, onde você colocou 3 pontos baixos na carreira anterior. Então, aqui no primeiro vai ser um ponto baixo. No segundo ponto, você vai fazer um aumento. E um ponto baixo, tá? Aí, no próximo ponto, você vai fazer mais um ponto baixo. E no próximo ponto, mais um ponto baixo. Então, são 2 pontos seguidos, tá? E aqui você já pode, sem emendar, sem nada, você já pode cortar o seu fio e colocar no Snoopy. Aqui eu já tenho o Snoopy já pronto. E você pode prender a pinta aqui, nessa região. Bem, para fazer a coleira do Snoopy, eu peguei um fio vermelho, tá? Uma linha vermelha. Essa aqui é a Anne. Aí, o que eu fiz? Eu dupliquei ela, peguei dois pedaços, assim, tá? Eu tenho um vídeo também aqui no canal que mostra dicas para fazer amigurumi, que ensina como que você pode fazer para trabalhar com esse fio duplicado, tá? Aí, eu peguei a agulha de 3 milímetros. E aqui, eu crochetei 30 correntes, tá? Porque o Snoopy que eu fiz aqui, com esse tipo de fio, eu vim aqui e medi mais ou menos no pescoço dele o tamanho. Então, são 30 correntinhas. Nesse caso, se você for fazer com outro tipo de fio, eu aconselho a vocês primeiro montar o Snoopy de vocês e por último fazer a coleira, e aí vocês vão medir direitinho na peça de vocês o tamanho, quantas correntes
do fio vermelho vocês vão fazer, tá? Então, depois de fazer as 30 correntes, você vem aqui e faz mais 2 correntes. Então, 1 e 2. Aí, você dá a laçada na agulha. E na terceira corrente, aqui no caso, você vai fazer um meio ponto alto, tá? Isso você vai fazer por todas as correntinhas, tá? E no final, você vai também aplicar na sua peça. Eu utilizo cola pano para aplicar na peça. Isso aqui até já... A etiqueta já tá um pouco sem dar pra ver, mas é porque eu já usei bastante dela. Ela é da Círculo, mas existem outras no mercado, nos armarinhos, que vocês podem estar utilizando também, tá? Pronto, o trabalho finalizado. Aqui tá a nossa peça, a coleirinha, tá? Os pezinhos. Eu fiz aqui também algumas marcações com a linha preta nos pezinhos e nos bracinhos, tá? Mas é da mesma maneira que a gente bordou os olhos, tá? Então, é passando a linha através de alguns buraquinhos dos pontos, tá? Aqui tá a coleira, então, eu já colei direitinho. Aqui atrás, a gente tem a pinta, tá? Aqui, eu coloquei uma marca do canal. Aqui. Mas, não tem necessidade alguma, tá? De fazer, vocês podem botar a marca de vocês, ou não botar, ou utilizar outros tipos de linha também. O ideal é que vocês façam sem restrição, porque eu não tenho essa marca, esse modelo de linha e tal, então não vou fazer. Não é assim. Se você tem as cores, pode fazer, tá? Eu medi aqui o tamanho dessa peça, ela ficou mais ou menos com 28 centímetros, tá? O tamanho total dessa peça.